Beleza, turma? Professor Gustavo Lima chegando com mais uma videoaula e hoje vamos comentar sobre o resumo expandido. Antes de abrir o arquivo modelo, o arquivo de exemplo, vamos ver aqui um possível modelo para a criação de resumos. Modelo para a criação de resumo, em vermelho estão perguntas que te orientam na produção do resumo. Ao final, você apaga as perguntas e deixa tudo em um só parágrafo. Qualquer dúvida é só encontrar em contato. Qual é o ponto de partida? No caso do projeto de pesquisa, encontrar um modo de controlar o acionamento do MOSFET com PWM. O objetivo, construir um ambiente fechado, no caso foi a caixa térmica, onde a temperatura possa ser controlada com o controle do brilho de uma lâmpada de 12 volts, uma lâmpada automotiva. Como foi possível isso? Construindo um modelo em escala reduzida, utilizando o sensor LM35 e o 555, o MOSFET. Aqui faz um breve relato dos materiais. O que encontramos? Os gráficos obtidos em função da mudança do sinal PWM do 555 no gate do MOSFET. E qual é o ponto de chegada? Qual é a conclusão que podemos obter com o que foi obtido? Que é possível fazer um sinal pulsante senoidal com o uso do MOSFET, trabalhar para modificar a temperatura de um ambiente fechado. Aqui teria um exemplo 2, vocês analisam e tentam adaptar conforme a situação. Partindo para o modelo aqui, já foi entregue em branco, com algumas orientações de formatação. Aqui do lado é um exemplo que foi submetido. Bem, trazendo aqui para o artigo, começamos com o resumo. O resumo foi elaborado seguindo o modelo apresentado nas telas anteriores. Vocês podem analisar e comparar o texto que tem lá com o daqui e percebam que foi seguido aquele parâmetro lá. Tem as perguntas que foram feitas e depois apagadas, o que, como, ponto de partida, ponto de chegada, conclusões. Façam os ajustes necessários. A tradução para o inglês, vejam aí se alguém conhece alguma amizade que possa fazer uma ajuda aí e não ser só um copia-cola de tradução do Google. E o texto em si. A introdução é limitada a 300 palavras. Sugiro que comece com a definição, no caso aqui foi o tacômetro, pegou a citação de algum outro autor e explicou o que era o tacômetro e serve para medir rotações. Na sequência, um parágrafo um pouco maior com algumas citações anteriores de aplicação desse tacômetro. Então, fulano fez para medir velocidade, outro propôs medir a vazão de líquido. E assim vocês vão reunir 4 ou 5 trabalhos anteriores utilizando o MOSFET controlando temperatura, ou MOSFET com sinal PWM controlando velocidade, para mostrar que outros trabalhos já foram desenvolvidos nessa área. E a conclusão da introdução, com base na bibliografia apresentada, muito tem o que se fazer ainda, apesar de já se existe vários trabalhos, e o diferencial do trabalho. O objetivo é apresentar a montagem de um circuito que, ao receber um sinal pulsante, consegue modificar a quantidade de potência entregue à carga e, com isso, modificar a energia dissipada e, consequentemente, a temperatura dentro de uma caixa de isopor, uma caixa térmica. No referencial teórico são menos palavras, 200. Aqui vocês podem comentar brevemente sobre o MOSFET e o 555, são os componentes mais importantes. É interessante colocar citações, então, segundo fulano, o MOSFET é isso, segundo cicrano, 555 serve para aquilo. Então, vejam aí a melhor maneira de mostrar isso. Figuras é interessante, pode ser duas, uma do lado da outra. Chegamos na metodologia também, 200 palavras. O tacômetro foi montado no suporte com comprimento, foi descrito a montagem do circuito. Descrevam a montagem do circuito e mostrem a foto do circuito pronto. Mostrem lado a lado a imagem do circuito e da caixa, que são os componentes principais. E explique como foi feito. Para o monitoramento é preciso que a roda fique em contato com
o eixo do motor, etc. Foi dado aqui uma explicação. E os resultados, 400 palavras. Aí entra descrever os testes de temperatura. Aí o que vocês fizeram no relatório parcial, que foi uma figurinha para cada, não. Vai ter que vão ter que juntar na planilha eletrônica a coluna de tempo e 5 ou 4 colunas de temperatura. E fazer um gráfico só com essas curvas todas num desenho só. Aqui se tratou de um projeto que utilizou Arduino, então tem a telinha do monitor serial mostrando a velocidade em rotações por minuto, tem a foto do LCD do display mostrando o valor e como comprovar no caso do tacômetro, utilizando um tacômetro óptico. A gente tem isso aqui disponível no laboratório e colocou a foto registrando aqui, ó, 187, e aqui se você der um zoom aqui no LCD, no display também, ó, 187. E tem um vídeo, foi postado aqui o link de um vídeo para mostrar o funcionamento. Um dado importante e interessante é o cálculo do erro, aqui mostrando que é menos de 1% a diferença do que foi medido pelo sistema com o Arduino e com a exibição aqui no tacômetro óptico. É uma possibilidade também colocar no relatório, para cada temperatura comparar com a temperatura dada no multímetro. Então é importante ter registrado o valor de cada medição final, cada valor final de temperatura pelo multímetro e pelo Arduino, pelo termômetro que a gente cedeu para fazer esse monitoramento. E com isso montar até uma tabela mostrando a temperatura do voltímetro, a temperatura pelo LM35 e a temperatura pelo termômetro externo. E interessante também calcular esse erro. Considerações finais, aí vocês se baseiam aqui, ó. Foi apresentar primeiramente um resumo do que é o projeto, o que ele achou e a contribuição do trabalho. É interessante concluir com essa informação. Referencial teórico, todas as citações têm que estar presentes no texto. Algo importante que eu passei rapidamente no relatório do grupo. A margem direita não está sendo respeitada, vejam aí, para deixar tudo justificado, vejam o espaçamento antes e depois de cada tópico. Também vi que não estão seguindo corretamente. Outro detalhe que eu passei por cima, por alto, foi ver se tem como apagar. Tem um texto aqui de Mossoró, não é desse modelo, se eu não me engano, pelo menos não está aqui. Isso aqui eu acho que foi, quase certeza que foi em Santa Cruz, mas concluam e me avisem para eu poder fazer os comentários em cima do que foi feito na primeira versão. Beleza? Então, valeu, até a próxima.